Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu companheiro de boas histórias. Não sai daí. Temperatura aqui no centro de Caxias do Sul em 18 graus. E o nosso dedo de prosa de hoje é com uma das gargantas de ouro aqui do Sul. Ele foi jogador de futebol e há mais de 50 anos faz história no radiojornalismo brasileiro. Jorge Estrada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nossa. É uma honra, um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Só quero dizer que a honra é toda minha, um imenso prazer. Fico lisonjeado. Não mereço, mas eu agradeço. Você sabe que a nossa profissão é a profissão da vaidade, né? Então eu estou muito feliz. Estrada, me conta a tua história então. É mais de meio século no rádio. Como é que foi que tudo começou? De onde veio a tua paixão pelo rádio? Conta aí. Bom, a minha paixão pelo rádio veio ouvindo o rádio da Argentina. Rádio El Mundo de Buenos Aires, porque o meu pai, o senhor Ponciano Estrada, é bem esse o nome, não assusta não, Ponciano Estrada, esse homem ele tinha dupla cidadania. Ele era argentino e tinha cidadania brasileira, tanto é que ele tinha cidadania brasileira que ele foi até tenente, primeiro tenente da aeronáutica, quando morreu já foi promovido a capitão, aquela história que acontece, né, ou acontecia com as Forças Armadas. Mas o meu pai ouvia rádio. E eu fui criado em Canoas, na Grande Porto Alegre, eu nasci em Canoas, e o meu pai era mais um amante do rádio, e do tempo daqueles rádios a válvula, tinha que colocar, o meu pai usava duas taquaras, né, não vou usar bambu porque eu não sou paulista, usava duas taquaras com um arame no meio para fazer a antena. E ali eu me criei ouvindo o jogo do Boca Juniors, narração em espanhol, e aí começou a paixão pelo rádio. Depois meu pai vendeu a chácara que nós tínhamos em Canoas, na Grande Porto Alegre também, onde eu nasci, e se mudou para Gravataí, porque meu pai foi para a reserva da aeronáutica e resolveu comprar uma chácara em Gravataí. E lá em Gravataí, quando eu completei 14 anos, o meu pai, que era um cara muito rígido, disse para mim o seguinte: ó, eu não quero vagabundo dentro de casa. Você vai arrumar algo para fazer. Eu disse: pô, pai, mas eu vou trabalhar onde? Vai tirar a carteira de menor. E aí descobriu um colega dele que tinha um serviço de alto-falantes, eram cerca de 300 metros aonde eu morava. Aí aquilo ali me deu um constrangimento que eu tinha que trabalhar num serviço de alto-falante. E eu tive que trabalhar porque meu pai era muito rígido. Aí eu me mandei para lá, fiquei trabalhando. Aí tinha aquela história, você tinha que vender os anúncios, né, que na época se chamava até de reclames. E aí, com um determinado tempo, acho que não levou 6 meses, eu consegui dinheiro para comprar os serviços de alto-falantes e levar para casa onde eu morava, em Gravataí. E aí já consegui colocar mais 3 cornetas, porque era só uma, e aí com 4 cornetas, né, norte, sul, leste, oeste, para fazer o som. 3, 4 meses depois, eu consegui puxar uma fiação na rua que eu morava, levar até o ponto de ônibus que a gente chamava faixa, dava cerca de 300 metros, não mais, quase meio quilômetro. Eu puxei os fios e fui colocando alguns alto-falantes, cada 2, 3 postes, até chegar no ponto do ônibus. Ali era a emissora de rádio da vila que eu morava, Vila Cruzeiro, em Gravataí. E depois, aí eu comecei em comunicação e só consegui entrar para uma faculdade em 1981, 1981/2, né, segundo semestre, na Unicinos. Ainda eu estudei na sede da Unicinos. E era gostoso que de vez em quando tinha enchente e não tinha aula. Então uma coisa maravilhosa, que era bem na beira do rio. Depois a Unicinos se mudou lá para o campus. Mas a minha história começou aí, né, em gostar de comunicação, e até hoje. Eu trabalhei, acho que em toda a minha vida, eu tenho 53 anos, 6 meses de atividade profissional. E eu acho que nesse tempo todo eu não trabalhei 5 anos em TV. Hoje eu trabalho aqui em Caxias do Sul, num canal de TV por assinatura,
Eu trabalhei na TV Pampa, em Porto Alegre, 6 meses. Trabalhei na TV Bandeirantes de Porto Alegre, acho que um ano e meio. E aqui em Caxias tem 2 anos, mais de 2 anos de TV, e essa é a minha vida de TV. Eu não gosto de fazer. Aí eu me sinto constrangido. Não gosto, eu acho que... Acho não, tenho certeza que eu sou feio, então realmente eu não gosto. Não gosto de TV, sinceramente. Mas gosto de assistir. Quando eu digo não gosto, é de participar, né? De apresentar programas e tal. Mas chega em determinado momento na tua vida que tu não tem escolha. Ou tu arruma dinheiro, ou então tu passa fome. A tua vida está aqui no rádio. Ah, minha vida sempre foi. Sempre foi o rádio. E me conta essa história aí de jogador de futebol e baterista de banda. Quem não conhece esse lado da estrada aí, compartilha conosco. Mas tem algumas pessoas da noite aí que sabem. Aqui em Caxias do Sul, durante um bom período, eu participei da banda Grupo Musical Libertado, meu irmão Salatiel. Participei com o professor Raul do Grupo Musical Imagem, fazendo percussão também. E quando eu era bem jovem, faz muitas décadas isso, eu fui baterista de um conjunto em Porto Alegre chamado Embalo 4. Depois eu saí do Embalo 4 e fui tocar num conjunto chamado Os Milionários. Só que o conjunto quebrou por falta de dinheiro. E a pobre da minha mãe, que já morreu, foi fiadora e ficou devendo horrores de todo o equipamento nosso. Porque nós fomos à falência. E a minha mãe arcou com as despesas do filhinho. Mãe fica de fiadora, né? Sabe aquela história? Aquela coitada coisa de mãe, né? A velha estrada naufragou, né? Foi pro vinagre. Acho que a velha pagou uns 6 meses da nossa despesa na banda. Caixa de som que você vai ter que pesquisar no Google. O famoso Thunder Sound. Ela pagou um contrabaixo também e a bateria do filhinho dela. É isso que eu consegui. E essa história de jogador de futebol? A história de jogador de futebol começou em 1966, quando o primeiro clube de futebol profissional de Gravataí, Esporte Clube Paladino, foi disputar a 2ª divisão de profissionais, Zona 2. Tinha o Cruzeiro de Porto Alegre, São José, Taquarense, deixa eu ver se eu me lembro mais, Mundo Novo de Três Coroas, Nacional de São Leopoldo, que não existe mais. Se me lembro de mais algum clube aí. Bom, não vem o caso, né? Mas ali começou. E quem me descobriu, porque eu fazia na época técnico em contabilidade no Colégio São Judas Tadeu, em Porto Alegre, mas já morava em Gravataí. E o treinador desse clube, Esporte Clube Paladino, que hoje não tem mais futebol, é Paladino Tênis Clube, o único profissional que tinha em Gravataí era o Cerâmica, que veio depois, mas o Cerâmica também, infelizmente, parou por falta de recursos financeiros. O professor Clécio Zanck, que era treinador desse time, me descobriu como goleiro. Aí me levou, e inclusive eu não tinha 18 anos completos, meu pai teve que assinar uma procuração, e a minha carteira de atleta profissional é da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, hoje é CBF, você imagina a minha idade. A Federação Gaúcha de Futebol hoje é FGF, no meu tempo era FRGF, Federação Rio Grandense de Futebol. Eu joguei 66, 67, virei de um ano para o outro, meu contrato com o Paladino de Gravataí, e depois eu fui vendido para o Cruzeiro de Porto Alegre. Mas só que sirva de exemplo, né, para aqueles que estão nos vendo nesse momento, que futebol é uma coisa assim, que ele pode te colocar lá no céu ou pode te colocar no inferno. Principalmente se você não tiver cérebro, que foi meu caso. Eu estava escalado para jogar Cruzeiro de Porto Alegre contra o São Paulo de Rio Grande, pelo Campeonato Gaúcho, já da 1ª divisão, né? Eu fui vendido para um clube da 1ª, eu era goleiro da 2ª divisão, e eu resolvi fugir da concentração um sábado à noite, na véspera da entrada da primavera, 21 de setembro, no comecinho de 68. Eu fugi, fui para Canoas, fui num local que não deveria ir, até porque não era um local para jogador de futebol profissional, que era o meu caso, e eu acabei levando uma facada, cortou o intestino grosso, o intestino fino. Na época eu fui internado
no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Pouco tempo havia sido inaugurado. Inclusive, me colocaram tripa de carneiro no meu intestino, que era o que tinha na época, né? Então, o médico fez isso. Dr. Antônio Ribeiro, eu fiquei 4 dias em estado de coma. E depois, quando eu acabei me recuperando, meu pai, que era militar, disse: você vai agora no Cruzeiro e rescinde teu contrato e diz que tu é mau caráter, tu não é digno de ser jogador de futebol do Cruzeiro. Aí eu disse: pô, pai, tu é o procurador? Disse: não, o procurador é para colocar um homem lá para trabalhar, não um vagabundo que nem você. Você vai lá agora e peça a rescisão de contrato. Aí eu fui lá, ainda estava com 40 e tantos pontos na barriga, eu levei uma facada na barriga e pedi a rescisão de contrato. Aí parei de jogar como profissional. Aí depois eu fui trabalhar em São Paulo, Minas, Bahia, e joguei como amador. Inclusive o time que eu fazia jornal para uma empresa chamada Tenenge Técnica Nacional de Engenharia, em torno de 17, 18 mil exemplares por mês, das obras, aquela história toda. E lá eu fui goleiro desse time, que foi bicampeão amador do estado de São Paulo, 71, 72. Então eu tenho o título só como amador, né? Como profissional eu tenho o título de péssimo caráter, indisciplinado canalha. É verdade. Pelo pai. O meu pai é que, sabe, tu imagina, militar, né? Aí eu tive lá e rescindi o contrato. E aí segui a minha profissão, né? Você sabe que aí você tem que se virar, né? Não é fácil. Eu fiquei 10 anos nessa empresa, que na verdade ela foi fundada em Minas Gerais, mas se transferiu para a Avenida das Nações Unidas em São Paulo. Mas aí eu corri o Brasil, né? Fazendo reportagem de obras, eu fazia, editava o jornal mensal. Era bem jornal, uma revista, né? Até de boa qualidade. Depois de 10 anos eu saí. Mas eu percorri esse país aqui trabalhando. Eu trabalhei aqui no Rio Grande do Sul, claro. E depois eu trabalhei meses no Paraná, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em Salvador, na Bahia, mais precisamente em Camaçari. Depois trabalhei em Minas Gerais. Eu tenho um filho mineiro, um paulista e uma gaúcha, com a mesma mulher. Vamos falar de rádio. Recentemente, uma pesquisa do Ibope Media apontou que cerca de 90% da população brasileira ainda ouve o rádio e cerca de 65% desse público ainda busca as notícias, o factual, ainda busca a prestação de serviços. Qual é o seu ponto de vista de profissional sobre esse assunto? Eu ainda acho o rádio super instantâneo, claro. E algumas emissoras de TV já conseguem ter agilidade em trazer notícias, né? Principalmente catástrofe, desastre, a coisa que rende mais, né? O famoso torcer e virar sangue. Mas o rádio é um companheiro inseparável. Eu sou no tempo do radinho de pilha ainda, eu tenho 3 em casa. Tenho 3. Não, eu tenho um ligado na eletricidade também. Eu tenho 4 rádios. Tenho um grande, daqueles com toca-fitas ainda. Eu tenho que guardar a rádio no meu tempo, né? Mas só que me surpreendeu muito foi a AM, que vai deixar de existir, né? Amplitude modulada. Vai ficar só a frequência modulada. E tem uma explicação, né? Eu posso acessar FM com o meu celular. A AM eu não posso acessar. Então vai facilitar, já facilitou muito, mas o rádio é inseparável. Onde você for, você pode levá-lo. Hoje, claro, se eu quero ver TV, eu posso ver no meu celular, mas eu ainda continuo achando que o rádio é um companheiro inseparável de muitas pessoas. Eu que trabalhei muitas madrugadas na minha vida, e o cidadão que me induziu a trabalhar de madrugada, e eu não queria trabalhar, eu fiz um programa na Difusora de Porto Alegre, depois virou Difusora Bandeirantes e depois Bandeirantes, da meia-noite às 5 horas da manhã. O programa era Caminho do Sol. E ali ele me explicou o seguinte: Enio Melo era o nome desse cidadão, já morreu, foi um brilhante jornalista da área esportiva. Disse: olha, você tem que fazer o programa da madrugada. Eu disse: pô, Enio, mas isso aí é o fim do mundo, cara, vou perder a minha vida numa porcaria dessa. Aqui, ó, presta atenção no que eu vou te falar.
Você não sabe o bem que você vai fazer para centenas, talvez milhares de pessoas. Você vai ter gente com depressão, gente tentando se suicidar, vai ouvir as besteiras que você fala, né, me chamou de palhaço, e vai rir e vai evitar o suicídio. Pensa nisso. E tu começa hoje à noite. Então eu não tive opção. Então eu fiquei fascinado. Depois aqui na Rádio Caxias, eu fiz durante 2 anos, 6 meses, 17 dias, o programa Pela Madrugada. E mais uma vez confirmou aquilo que o sábio Enio Melo me disse. Muitas pessoas me ligavam aqui, em Caxias de madrugada, contando problemas, claro que não no ar, né? Mas dizendo, olha, eu me separei, o meu filho é drogado, me dá uma força, até ora por mim, sabe? Então, muitas vezes eu saía deprimido, que eu trabalhava da 1 até as 6h30 da manhã, saía um pouco deprimido, porque você, querendo ou não, você pega a carga das outras pessoas, né? Talvez aquela proximidade de ouvir a sua voz ali. Mas parece que eles são teus íntimos. Torna a pessoa próxima, né? Muitos preferiam não dar o nome, mas muitos davam o nome. Só não tem problema, vou dar meu nome, eu estou acontecendo isso, aquilo, aquele outro comigo, eu estou desesperado, eu vou me matar. Eu disse, não faz isso. Aí eu emendava a música para continuar falando com a pessoa, né? Quase que eu vivi vários momentos na minha vida do centro de valorização da vida, que eu respeito muito. Eu acho um trabalho maravilhoso que as pessoas voluntárias fazem, atendendo muita gente de madrugada para tirar aquela, né? Eu quero me matar, vou me suicidar, loucura, né? Se eu tivesse salvado uma pessoa, eu já estaria feliz. Mas teve uma coisa que me marcou muito, aqui em Caxias do Sul, foi um menino, eu não vou citar o nome nem do menino, nem da mãe. Ele era autista e um dia a mãe dele me procurou aqui na saída da rádio e me disse o seguinte: olha, Estrada, eu quero te agradecer porque meu filho começou a desenvolver ouvindo o programa que você faz de madrugada. Ele ria com o rádio, ele falava com o rádio, né, que tinha no quarto dele, e um dia eu vou trazer ele aqui e vou te apresentar. E o menino veio, se abraçou em mim, eu comecei a chorar, eu desmanchei. Hoje ele trabalha numa dessas grandes empresas que nós temos em Caxias do Sul, né? Só vou dar o nome da mãezinha dele sem citar sobrenome, sem nada. O nome da mãe, e ela vai nos ver, eu tenho certeza, chama Silvia. Então eu tenho o maior respeito por essa senhora e eu sei que a senhora vai nos ver e eu quero dizer para a senhora que eu amo seu filho também como se fosse meu. Sabe, isso aí é uma das coisas que te dá muita alegria na tua profissão. São coisas que marcam, né? Isso aí me marcou e muito. Marcam a vida de um profissional. Eu costumo brincar, né? Pode não parecer, mas eu sou um ser humano. Eu também desmancho de vez em quando. E quando eu me lembro disso aí, me dá uma emoção muito forte, né? Muito forte. É exatamente isso que é a nossa missão, fazer a diferença na vida das pessoas, Ou né? tentar, pelo menos, né? Ou tentar, pelo menos. E essa história de que o rádio ele tem um prazo de validade, o que o senhor pensa sobre isso? Ah, mas isso aí, eu vou te ser sincero, eu ouço isso Com a chegada desde das... a década de 60, com a chegada da TV, vai acabar o rádio, com a chegada da nossa web, acaba o rádio. Chegada não da acabou. era digital, das redes sociais. Acabou, não acabou. O rádio não acabou, não acaba. Eu sei de muitas pessoas que ouvem via web, né? Rádio, boa parte já. A gente trabalha ouvindo o rádio via web. Então o rádio não acaba. Vai acabar a transmissão em amplitude modular. Essa vai acabar porque a qualidade não é boa. Também não, vou ser sincero, né? A qualidade não é boa. A frequência modulada é extraordinária. Então acaba um sistema de transmissão, mas o rádio não vai morrer nunca. A mesma história aquela do livro, né? Não tem melhor prazer que você manusear um livro. Ah, mas eu posso ler no e-book. Não, eu não gosto do e-book, eu gosto de pegar o livro. O cheiro do livro é outra coisa. Então, conseguir folhear a página. Exato. Não que eu não seja um velho moderno, eu sou. Né, procuro me atualizar, senão eu fico para trás. Senão um neto meu faz embaixadinha comigo. Então é muito difícil, então tem que se manter atualizado. Mas, claro, gosto. Agora, livro, não. Livro você tem que estar com ele ali na mão, botar no lado da cabeceira da cama. Que eu vou ter que fazer uma bobagem porque é a minha marca. Eu quero te dizer que eu sou tão velho
que eu nem tenho criado mudo, eu tenho um criado gado. É verdade. Mas ali eu coloco o meu zelo. Mas ali tá o teu livrinho de cabeceira. Eu sei que foi piada de mau gosto, não tem problema. Você riu porque você é gentil. Nem o Luizinho gostou. Pode ter certeza. Mas então é bem isso, o rádio ele permanece com o seu público fidelizado, ele tem os fiéis, ainda existem os fiéis do rádio. Existem, nossa senhora, e como existem. Mas, e são vários segmentos, né? Tem muitos que não gostam do apresentador de FM, que ele mais, oi você, alô, tem uns que não gostam, uns gostam de coisa mais séria, outros gostam só de músicas regionais, quer dizer, mas o público do rádio continua. E me conta uma coisa, como é que é teu dia a dia aqui na rádio? Como é que é a tua rotina? Olha, minha rotina é maravilhosa porque eu gosto do que faço. Tá? Eu chego aqui na rádio para trabalhar, na Rádio Caxias, às 4 horas da manhã. A partir das 5 eu começo a apresentar um programa chamado Bom Dia Caxias, vou até às 6h30 da manhã. Depois, à tarde, eu volto, 1 da tarde, começo a apresentar o programa Caxias Agora, que vai das 2 até as 4 horas da tarde. E nas sextas-feiras eu saio, e aí você sabe que isso aqui é Brasil. Eu sou radialista, sou aposentado, então eu tenho que trabalhar. E nas sextas eu tenho ainda uma outra atividade, que é o programa de TV. A televisão. Que eu participo. Aí você vai, não, mas você não gosta de televisão. Não, participar não, mas o dinheiro que eu recebo eu gosto. Esse é? Esse é. E é sagradinho ali. É sagrado. Trabalhou, recebeu. Muito bom. Aliás, e me conta uma coisa, qual que é o segredo de um radialista para manter o ouvinte conectado? Olha, isso aí com muitos anos de trabalho. Né? Em primeiro lugar, às vezes tem algumas pessoas que falam, pô, mas só dá notícia ruim. Não. Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que a desgraça sempre chamou a atenção. Infelizmente, isso não é de hoje, isso já vem de décadas. Né? Desde que o padre Landel de Moura inventou o rádio, aí querem me aplicar que o Guglielmo Marconi, que é um italiano, inventou o rádio. Não, foi o padre aqui do Rio Grande do Sul, o padre Landel de Moura. Não me venha com o Guglielmo Marconi, que eu não aceito. Então, desde que o padre Landel de Moura inventou o rádio, tem notícias ruins, você tem que dar. Tem notícias boas, você tem que dar. Agora eu sou polêmico. Eu falei para você que eu não vou falar aqui na nossa TV Câmara o que eu às vezes falo na rádio, porque eu sou autêntico. Se eu tiver que proferir um impropério, veja só o estilo que mudou do rádio para a TV, né? Se eu tiver que proferir, eu vou proferir, não tenho constrangimento nenhum. Não tem. Claro que obscenidades eu não falo, né? Mas aquela coisa que todo mundo faz em casa, você dá uma martelada no dedo, você fala o quê? Glória, aleluia, obrigado, Senhor, né? Não, né? Já falam uma besteira, né? Eu tenho até uma tese que Cristo era carpinteiro. Eu sou católico, apostólico, romano e praticante. Eu não venho aqui pregar religião nenhuma. Mas o Cristo era carpinteiro. Você acha que quando o Cristo dá uma martelada na mão, você imagina um martelo daquela época, 2000 anos atrás. Então Cristo dava uma martelada na mão e dizia, ô pai, errei, né? Não, ele dizia, pode ter certeza, é um homem, né? Mas ele também. Eu acho que ele dizia assim, obrigado, Senhor, pela martelada no dedo, né? O dedo todo roxo. Do roxo, sangrando. Só que ele falava palavrão em aramaico. Né? Eu falo em português mesmo. Muito ruim meu português, mas eu falo. E o rádio? Por que ele significa para ti? Tudo. Tudo me sustentou a vida inteira. Eu consegui formar meus 3 filhos. A Fernanda, vou começar da mais nova para o mais velho. Consegui formar a Fernanda, o Alexandre e o Ricardo. Sempre com o rádio. Sempre. Então o rádio é tudo para mim. Tudo mesmo. E se o senhor... Não tenho muita coisa, mas, gente, eu aprendi o seguinte, eu vou morrer, caixão não tem onde botar dinheiro. Em primeiro lugar que radialista não tem dinheiro para botar em caixão, eu não tenho dinheiro nem para comprar caixão, para começar. Então, se eu sou feliz no que eu faço, para mim está ótimo, sabe? Então, a minha alegria é trabalhar em rádio. Trabalho com o maior prazer, tem meus chefes aí, depois que eu sair daqui, você pode falar com eles, não tem tempo ruim. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, o meu diretor de programação, velho tira férias, eu fico bravo, você pode perguntar para ele.
Eu já tenho um cara de cachorro bulldog. Aí eu fecho a cara. Eu gosto de trabalhar. Férias? Tirar Pra que férias pra quê? férias? Férias pra incomodar a mulher em casa, a mulher que xinga. Então eu fico aqui que eu tô feliz. Se o senhor pudesse se definir em uma palavra, definiu estrada em uma palavra, qual seria ela? Hilário. Uma só. Hilário, mas responsável. Tá? Mas não adianta você ficar reclamando das coisas e dizer, minha vida está uma desgraça, não sei o quê. Faz alguma coisa para melhorar. E outra coisa, sorrir é a coisa mais fácil que tem. Né? Fechar a cara, tu contrai não sei quantos músculos. Para sorrir, tu mexe com 25 só. Então, dificilmente, quando eu estou quieto, os colegas meus dizem, pô, mas o que houve com a estrada? Essa semana eu estava quieto, nem sempre, né? Você pode manter aquele padrão de brincadeira, mas fiquei quieto 10 minutos, passa um colega e pergunta, o que houve? Tá doente? Não estou. Nem sempre, né? Às vezes tem alguns probleminhas. Mas a gente resolve. Problemas foram feitos para resolver, né? Senão não teria problema. Eles foram feitos para serem resolvidos. Claro, mas Isso resolvidos mesmo. Não ficar contornando que não resolve. Estrada, foi um imenso prazer. Foi uma honra, uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada. Só quero dizer que a alegria foi toda minha, a honra foi toda minha. E vou repetir o que eu disse no começo da entrevista. Eu não mereço, mas eu agradeço. Infelizmente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de todas as histórias. Eu vejo você na próxima. Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau.